Queridos irmãos, essa semana foi uma semana de muita correria para a nossa igreja. No último domingo, ficamos aqui até as 4 horas da manhã, de domingo para segunda, carregando um caminhão. Meus irmãos, quem estava aqui vendo esse caminhão sendo carregado, com tudo aquilo que nós precisávamos levar para a Querência do Norte, precisou ter muita fé. Eu mesmo ficava olhando aquele caminhão sendo carregado, dizendo: Jesus, será que isso vai dar certo? Não era um caminhão baú como costuma ser, mas era um caminhão plataforma. Então ele não tinha laterais. E nós tínhamos que acomodar a tenda, que os irmãos aqui que conhecem a nossa tenda, sabem que ela tem muitos ferros, muitas lonas, muitas coisas, e mais todos os materiais que levaríamos, todas as roupas que levaríamos, o colchão de todo mundo. Meus irmãos, foi um trabalho difícil. E quando nós terminamos de montar aquele caminhão, então, no domingo, 4 horas da manhã, e nós olhamos para aquilo tudo amarrado, nós falamos assim: como Deus nos abençoou. E meus irmãos, o caminhão foi domingo cedinho para a Querência do Norte, e graças a Deus chegou lá sem derrubar nada. E nós glorificamos ainda mais o Senhor por isso, porque Deus foi fiel conosco. E essa semana então nós tivemos aproximadamente 50 irmãos aqui da igreja, que estiveram lá por Querência do Norte, anunciando o Evangelho de Jesus. Foi uma correria doida, quem estava lá viu, né? Sem tempo para nada, aquela correria, servindo ao Senhor, mas foi muito abençoador. Pudemos anunciar o Evangelho naquela cidade, fazemos um trabalho relevante junto às crianças daquela comunidade, também junto aos adultos. Eu fiquei muito feliz porque vi assim as irmãs que trabalham no bazar e que trabalham ali no corte de cabelo, sendo usadas poderosamente por Deus para anunciar o Evangelho para pessoas que chegavam ali. E foi algo muito especial. Deus abençoou a vida da nossa igreja no trabalho lá em Querência do Norte essa semana. Os nossos missionários voltaram hoje de lá. Então hoje pela manhã, ontem à noite desmontaram um pouco da tenda, hoje pela manhã desmontaram mais um pouco, guardaram a tenda, colocaram no caminhão. Agora deu para acomodar melhor, porque já não tinha mais tanta coisa, né? Metade das coisas ficaram lá. E aí trouxeram essas coisas de volta para cá. O caminhão chegou agora no fim da tarde. Um pouquinho antes do culto descarregou algumas coisas aqui, descarregou a tenda lá no Jardim da Luz, e os missionários estão exaustos, né? Então esse povo que foi para a tenda, alguns deles estão aqui, eu estou vendo eles por aqui, mas outros estão extremamente cansados e certamente estão em suas casas descansando nesse momento. Mas nós glorificamos a Deus pela vida de cada um que, fazendo a sua parte, foi usado como instrumento de bênção em Querência do Norte. No próximo domingo, com a graça de Deus, nós vamos estar aqui, todos nós, com a camisetinha amarela, e vamos contar as bênçãos de tudo aquilo que o Senhor fez lá em Querência do Norte, e você não perde por esperar, porque grandes coisas fez o Senhor naquela cidade, e nós vamos poder testemunhar, motivando a igreja, para que numa próxima tenda, você também possa fazer parte, você possa se integrar, que você, quem sabe, já possa desde agora ir se organizando, para que lá no próximo janeiro, você separe alguns dias para estar conosco na tenda, servindo nesse projeto missionário. Eu tenho certeza que a sua vida vai ser ricamente abençoada. Queridos irmãos, eu quero falar hoje sobre um assunto, que é um assunto difícil para nós tratarmos em nossa alma. Eu quero falar com os irmãos sobre o medo. O medo é algo esquisito de ser vivenciado por nossas almas, por nossas vidas e por nossos corações. Em determinado momento, em determinado nível, o medo é bom para nós. O medo nos impede de nós fazermos coisas que são arriscadas para a nossa vida. Por exemplo, não seríamos capazes de atravessar uma via movimentada sem olhar para os dois lados, porque temos medo de que um carro nos atinja. Não teríamos a coragem de subir a um lugar muito alto sem algum equipamento de segurança, porque temos medo de cair daquele lugar. Em algum aspecto, o medo nos protege, porque ele nos impede de lidar com coisas que são realmente perigosas para a nossa vida. Mas o problema, meus irmãos, é quando o medo se torna algo patológico em nossa vida e acaba nos impedindo de viver uma vida plena com o Senhor, porque estamos cheios de medo, estamos assombrados por coisas que estão fora do nosso domínio. Existem situações que nós podemos encarar e que estão a nosso alcance resolver, mas existem situações que fogem por completo
do nosso nível de ação. E quando nós permitimos que isso que foge do nosso nível de ação afete nossa vida, nós podemos ser inoculados com um medo tão poderoso que ele nos engessa e nos impede de viver. A verdade é que o Senhor Jesus não deseja nem que eu nem que você vivamos atormentados pelo medo. Alguns estudiosos fizeram uma contagem e chegaram à conclusão de que na Bíblia há 366 vezes a expressão não tenha medo. Alguém brincou dizendo que é uma vez para cada dia do ano e ainda no ano bissexto tem uma vez a mais para compensar. Porque, de fato, o Senhor deseja nos encorajar a viver a vida de um ponto de vista corajoso, de um ponto de vista animado, de um ponto de vista resiliente, e não do ponto de vista vitimizado pelo medo ou engessado pelo pânico, pela tristeza, pela incerteza do futuro. O Senhor deseja que nós vivamos uma vida de confiança nele. Por isso, essa noite, eu quero ir para um tempo da história do povo de Deus, quando o povo de Deus estava na iminência de viver o juízo de Deus sobre si. E Deus os orienta dizendo, eu estarei com vocês, e vocês vão passar por esse momento difícil, mas vocês não precisam ter medo. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 41, verso 10. Livro do profeta Isaías, capítulo 41, verso 10. Se você não tem esse versículo sublinhado em sua Bíblia, eu aconselho você a sublinhá-lo. Se você nunca anotou esse versículo e deixou ele num lugar visível, eu lhe desafio a anotá-lo. Quem sabe você não pode tirar um print aí do seu celular agora e colocar ele como imagem de fundo do seu celular essa semana, para que você olhe para esse versículo, e esse versículo lhe encoraje, lhe motive, porque é um dos versículos mais bonitos da Bíblia, quando o assunto é vencer o medo que pode nos paralisar. Diz assim, Isaías 41, 10, não tenha medo, pois eu estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei, com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém? Que palavra bonita, meus irmãos. Onde o Senhor orienta o seu povo a não ter medo. Aqueles que conhecem um pouco o contexto bíblico de Isaías, sabem que Isaías foi um profeta muito importante no Antigo Testamento, porque ele viveu e teve um ministério muito profícuo. Isaías foi talvez um dos profetas que teve o ministério mais longevo. Ele foi profeta por aproximadamente 60 anos. Durante o período de 5 reis de Judá, Isaías estava na corte, ajudando-os, orientando-os para que eles pudessem reinar de acordo com a palavra de Deus. E Isaías foi privilegiado pelo Senhor como o anunciante de que o Senhor pode salvar o seu povo do juízo, se o seu povo de fato se arrepender. O nome Isaías significa o Senhor salva. E no caso de Isaías, a mensagem dele era essa: o Senhor pode salvar o seu povo. A verdade é que Deus estava tremendamente irado com os rumos que o seu povo estava tomando. O reino do norte, Israel, havia experimentado a presença de rei após rei, um pior do que o outro, trazendo maldição sobre a nação. A idolatria reinava no reino do norte, a prostituição, a maldade, os homicídios, a injustiça, e Deus estava chateado com aquilo, estava estupefato com aquilo que estava acontecendo no reino do norte. Mas agora o Senhor começa a ver que aquelas más práticas que aconteciam no reino do norte começaram a descer e também fazer parte do reino do sul. Raízes de idolatria, raízes de prostituição, raízes de injustiça, raízes de maldade. E então Deus envia os seus profetas para dizer: eu, o Senhor, trarei juízo sobre o povo. Aprenda isso com o Senhor. O Senhor é um Deus rico e misericordioso.
O Senhor é um Deus amoroso, Ele é um Deus que nos ama, mas Ele é um Deus que nunca nos nega a sua disciplina. E Deus então envia os seus profetas para dizer: se o povo não mudar de atitude, eu vou puni-los, eu vou discipliná-los, porque eles precisam aprender que eu sou um Deus santo e exijo santidade daqueles que me servem. E então Deus envia Isaías com uma mensagem. Quando Deus chama Isaías no capítulo 6 do seu livro, Deus diz a Isaías qual seria a sua mensagem. Isaías, você vai anunciar a salvação do Senhor ao povo, mas o povo vai ouvir o que você vai falar, vai entrar por aqui e sair por aqui. De forma que ouvindo, não ouvireis, e de forma que vendo, não verão. Você vai anunciar a mensagem, mas o povo estará com o coração endurecido, Isaías. Você vai anunciar que o Senhor salva, mas o povo permanecerá cometendo os seus pecados. E esse foi o ministério de Isaías, anunciando que o Senhor aceitaria o arrependimento do povo se o povo se arrependesse. No entanto, Isaías não viu isso com os seus olhos. Pelo contrário, viu a iniquidade se multiplicando. Parece algo tão semelhante aos nossos tempos, onde as nações vão cometendo iniquidades, vão se tornando cada vez mais alheias à vontade de Deus, e Deus vai permitindo que os pecados das nações vão se multiplicando, e quando o pecado das nações alcança o transbordar do cálice da ira de Deus, Deus simplesmente as dizima do mapa. Deus simplesmente permite calamidades terríveis. Deus permite situações de guerra terríveis, que levam aquelas nações a entenderem que elas não são nada se não seguirem os princípios e se não amarem o Deus Todo-Poderoso. Então Isaías anunciou a sua mensagem, mas a sua mensagem não foi ouvida. O livro de Isaías pode ser dividido em 3 grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 39 de Isaías, tem a parte onde Isaías está falando sobre a restauração do povo, a possibilidade de restauração. E ele está andando pelas ruas de Jerusalém dizendo: se arrependam, porque Deus pode cancelar o juízo que há de vir sobre vocês. Se arrependam porque Deus está disposto a cancelar. Depois dos capítulos 40 ao capítulo 55 de Isaías, é chamado o tempo onde Isaías traz o juízo de Deus sobre o povo, dizendo: tendo em vista que vocês não se arrependem, diante da pregação da palavra de Deus, Deus vai trazer juízo. E aí Isaías começa então, lá do capítulo 40 até o capítulo 55, a anunciar como Deus vai usar as nações que estão ao redor de Israel como instrumentos nas suas mãos para punir o seu povo pelo seu pecado, para disciplinar aqueles que não querem andar de acordo com a vontade de Deus. Mas aí lá do capítulo 55, do capítulo 56 até o capítulo 66, vem a parte da consolação. Quando Isaías então está dizendo ao povo: Deus vai julgá-los, Deus vai puni-los, Deus vai discipliná-los. Mas depois da disciplina, Deus vai restaurar o seu povo. E nós vemos tudo isso acontecendo no meio dessa realidade do povo de Deus. Vemos que a nação de Israel foi a primeira, quando Samaria foi invadida pelos assírios, e aquele povo então foi levado em cativeiro e nunca mais voltou para a sua terra. Isso no ano de 722 a.C. E lá no ano de 586 a.C., vemos que o mesmo aconteceu em Jerusalém, quando sob o reinado do rei Joaquim, então Nabucodonosor, o rei da Babilônia, invade Jerusalém, quebra os muros da cidade, derruba o templo, leva o rei como cativo para a Babilônia, faz com que a nação de Judá seja sua vassala, e ele então representa o juízo de Deus. O juízo de Deus que, nas palavras do profeta Jeremias, duraria 70 anos. Por 70 anos o povo ficaria lá na Babilônia como escravo para passar por essa disciplina de Deus. Mas depois desse tempo, Deus restauraria o seu povo. E agora aqui no capítulo 41, no verso 10 que nós lemos, Isaías está trazendo uma palavra de consolação ao povo de Israel, dizendo: não tenham medo, o juízo é inevitável, as coisas ruins acontecerão, vocês passarão por momentos difíceis, mas não tenham medo, não desanimem,
O fato de vocês passarem por momentos difíceis, o fato de vocês enfrentarem situações duras na vida de vocês, não quer dizer que eu não sou mais o Deus de vocês. Não tenham medo nem desanimem, porque eu continuo sendo seu Deus. E eu tenho planejado uma forma de estar com vocês no meio da provação pela qual vocês estão passando. Então, meus irmãos, essa noite eu quero refletir com os irmãos sobre essa forma, como o Senhor nos ajuda quando nós estamos com medo, quando nós estamos na iminência de uma grande tribulação, quando nós somos jogados para uma situação da vida onde nós não gostaríamos de estar. E sinto muito lhe dizer essa noite uma verdade inconveniente, mas uma verdade importante para a sua vida. Se você ainda não passou por um momento de grande provação na sua vida, por um momento de noite escura da alma, por um momento onde você se sentiu completamente derrotado, saiba que você inevitavelmente passará. Porque Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. O mundo é um lugar trevoso, nós não estamos em casa, nós estamos vivendo num lugar terrível, e iminentemente esse mal nos alcançará em algum momento da nossa vida. Iminentemente as dificuldades virão sobre nós, sejam em forma de uma doença com a qual nós não conseguimos lidar, seja em forma de uma situação familiar que vai se avolumando e vai nos trazendo dor, seja através de algo que acontece na nossa vida espiritual que cria um rebuliço, seja através de situações mais diversas que podem acontecer, que vão nos jogar num tempo trevoso da nossa alma. E é exatamente neste momento que a voz do Senhor deve vir ao nosso encontro dizendo, não tenha medo, nem desanime, porque eu continuo sendo seu Deus e eu tenho um plano para ajudá-lo. Amém? Eu quero destacar então 3 lições desse texto de como o Senhor nos ajuda no tempo de tribulação. Primeira delas, antes que o dia mau venha, o Senhor nos fortalece. Amém? Olha o que o Senhor diz, eu o fortalecerei. Deus nos fortalece para o dia mau, através de experiências que vamos tendo com Ele dia a dia. O que Isaías está dizendo para o povo é o seguinte, Deus vai puni-los, Deus vai trazer disciplina sobre o povo, mas eu já estou os fortalecendo, para que essa disciplina não quebre vocês, para que vocês possam resistir a esse dia mau que virá. E o mesmo o Senhor faz com a minha vida e faz com a sua vida. Os motivos, as situações, as pequenas lutas que nós temos dia após dia, vão nos ensinando a depender, vão nos ensinando a exercitar a nossa fé, vão nos ensinando a ficarmos fortes e confiantes na presença de Deus, para que quando o dia da grande prova chegar, nós estejamos mais fortes. Tem uma história que se conta de que um dia um homem estava orando a Deus e dizendo, Senhor, eu quero ter mais fé no Senhor, eu quero ser mais forte no meu conhecimento do Senhor. E então um dia o anjo do Senhor apareceu para ele, colocou uma grande pedra diante dele e diga, empurre essa pedra. E foi embora. E aquele homem então ficou empurrando aquela pedra, empurrando, e via que por mais que ele empurrasse, a pedra jamais se movia. E ele todo dia acordava mais uma vez e empurrava aquela pedra e a pedra não se movia. Ele tentou envolver aquela pedra numa corda e fazer algum tipo de alavanca, não foi possível. Ele tentou colocar um calço debaixo daquela pedra para ver se ela rolava e não foi possível. E ele dia após dia ficou tentando empurrar aquela pedra sem que aquela pedra se movesse. Passado algum tempo, o anjo do Senhor o encontrou novamente no mesmo lugar, e ele então, assustado, questionou o anjo, dizendo, olha, eu pedi para que a minha fé fosse fortalecida, para que eu conhecesse mais o Senhor, e me foi dada esta pedra, e eu empurro, e essa pedra não sai do lugar. Então o anjo do Senhor disse àquele homem, eu pedi para você mover a pedra? Eu pedi apenas para você empurrar. E então o anjo do Senhor diz àquele homem, a pedra não se moveu, não é mesmo? Mas olhe para os seus braços, como eles estão fortes agora. Olhe para os seus ombros. Olhe como você mudou. Olhe como você está firme. E então aquele homem entendeu que Deus não estava querendo trabalhar na pedra, mas que Deus estava trabalhando nele.
Muitas vezes, meus irmãos, é isso que Deus faz em nossas vidas. Ele permite que nós enfrentemos pequenas lutas, porque Ele está nos preparando para a grande luta. Ele permite que nós sejamos atingidos por pequenas pedras, porque no dia em que vier aquela saraivada de pedras, nós estaremos mais preparados. Deus vai nos moldando de acordo com as experiências que vamos tendo, para que nós estejamos firmes no dia mau. Por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Efésios 6, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. O dia mau vai vir, mas antes que o dia mau venha, nós precisamos da armadura, precisamos nos revestir, precisamos nos fortalecer, precisamos estar firmes no Senhor. Meus irmãos, ouçam bem o que eu estou dizendo. Se a sua fé é muito frágil, se você não tem vivido de fato na presença do Senhor, no dia que a grande prova vier, ela vai acabar com você, porque você não desenvolveu musculatura espiritual, você não desenvolveu maturidade no seu relacionamento com Deus, você não desenvolveu vida com o Senhor capaz de lidar com o dia mau. Então a primeira coisa que Isaías fala para o povo: eu fortalecerei vocês, para que vocês possam resistir à disciplina que eu hei de colocar na vida de vocês. Por isso, essa deve ser uma oração que eu e você precisamos fazer todo dia da nossa vida, dizendo: Senhor, me fortalece. Senhor, me ajuda a ser forte. Às vezes Deus vai tirar o fardo pesado de sobre nós, mas às vezes Ele vai fortalecer nossos ombros, para que nós carreguemos o fardo, embora ele seja pesado. Então peça ao Senhor: Senhor, me dá força. Senhor, me ensina a confiar mais no Senhor. Deus, que nas pequenas coisas eu possa honrar o Teu nome, para que no dia em que eu tiver uma grande causa, o dia mau não acabe comigo, não sucumba a minha alma, eu não me encha de medo e de desânimo, mas que eu possa estar fortalecido na presença do Senhor. Amém? Mas em segundo lugar, o Senhor fala ao seu povo e fala aos nossos corações essa noite, que no dia mau, quando essa noite escura da alma vem, durante a passagem desse tempo de dia mau, o Senhor sempre nos ajudará. Olha que coisa interessante. Antes da provação vir, antes da tribulação aparecer, o Senhor vai nos fortalecendo, para que nós possamos enfrentá-la preparados, alicerçados. Mas ainda quando a tribulação vem, e nós estamos lidando com ela, com a força que recebemos antes dela, o Senhor está ao nosso lado para nos ajudar, e Ele se coloca ao nosso lado, não permitindo que aquela provação que poderia nos destruir, nos destrua, nos dando orientações de como nós podemos passar naquele lugar. O que Isaías está dizendo ao povo é dizendo: o exílio virá, o juízo virá. Nada pode impedir, e se você conhece bem a profecia do profeta Jeremias, você sabe que essa foi a profecia de Jeremias. Todos os falsos profetas dizendo: haverá paz, o povo de Deus vencerá. E Jeremias dizendo: Jerusalém vai cair. Jerusalém vai cair. E de fato Jerusalém caiu. De fato os príncipes foram levados cativos à Babilônia. De fato o povo sofreu. Os bons e os maus. Porque o mal da sociedade, as dores que vêm sobre a sociedade, afetam tanto os bons quanto os maus. Não foram só os perversos que foram para a Babilônia. Daniel também foi. Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens fiéis ao Senhor, também foram. O mal vem sobre todos. Mas o que Isaías está dizendo para o povo é que, embora vocês estejam lá na Babilônia, sofrendo as agruras da escravidão, como disciplina minha, mesmo no meio da disciplina, eu estarei com vocês, ajudando vocês a passarem por esse momento difícil. Meus irmãos, como é bom saber que no dia da prova, há alguém ao nosso lado que se coloca com o braço debaixo do nosso braço, nos ajudando a passar pela prova. E Deus nos ajuda, meus irmãos, das maneiras mais diversas possíveis. Ele nos ajuda através da comunidade da fé, quando alguém da igreja vem com uma palavra e nos abençoa e diz: olha, eu estou com você, eu sei que você está passando por um momento difícil e eu quero ajudar você.
seja nos ajudando financeiramente numa prova que a gente está passando, ou nos ajudando, nos dando um conselho, ou nos ajudando, se colocando perto de nós para orar por nós. É Deus demonstrando a sua graça, nos ajudando no meio da prova. Como é bom nós sabermos que às vezes nós estamos procurando uma direção do Senhor e então a palavra do Senhor vem até nós. Nós abrimos a Bíblia e Deus faz saltar algo aos nossos olhos. E nós vemos, o Senhor está no meio disso tudo. Está difícil, está pesado, a minha alma está entristecida, mas Deus está ao meu lado e Ele está me ajudando a passar por tudo isso. Talvez alguém que está aqui essa noite pode olhar para trás para a sua vida e ver algum momento na sua vida do qual você não sabe como você passou por aquilo. Lembro que quando eu e Zélia morávamos em Curitiba, nós estávamos estudando, fazendo faculdade de teologia, e lembro que no início do mês, quando nós ganhávamos o nosso salário, nós pagávamos tudo que tinha que pagar e nos sobrava R$200. E eu olho para trás agora, para aquele tempo, e eu pergunto assim, como que eu vivi aqueles anos em Curitiba? Como eu vivi aquele tempo? Como que eu passei por aquilo? E é inevitável lembrar que a mão de Deus estava todo dia, derramando maná do céu para que nós colhêssemos, enviando as codornizes que nós precisávamos. Deus estava nos ajudando dia após dia. E você talvez tenha uma experiência assim, de alguma situação que você olha para trás e diz assim, como eu passei por aquela fase da minha vida? E ao olhar para lá você diz, só foi possível passar porque o Senhor estava ao meu lado e Ele me ajudou no meio daquela prova. Ele enviou pessoas, Ele me deu palavra, Ele cuidou de mim no meio daquela provação. O Senhor nos ajuda. Por isso, se há alguém aqui essa noite que está passando por um momento de provação, e você até o presente momento está passando por essa provação sozinho, você não está identificando como que Deus está orientando você, eu quero lhe convidar a abrir os seus olhos e a ver o cuidado de Deus sobre a sua vida. Tenha certeza de que se Deus não estivesse do seu lado, essa provação seria muito mais difícil. Mas em terceiro e último lugar, antes da provação, então, antes do dia mau, o Senhor nos fortalece. Durante o dia mau, o Senhor nos ajuda. Ele vai cuidando de nós, nos dando orientação no meio do dia mau. Mas quando, meus irmãos, a nossa força é insuficiente, e quando nós não conseguimos, o texto nos diz que com a mão direita vitoriosa do Senhor, Ele nos sustenta. Meus irmãos, que palavra! Existem situações na minha vida e na sua vida, onde a nossa força não dá conta. É muito mais forte do que nós. E por mais que nós tenhamos vivido outras experiências com o Senhor, quando aquilo chega até nós, é como se fosse um tsunami na nossa vida. A gente cai, a gente não sabe como lidar com aquilo, o nosso mundo cai, é como se o nosso castelo de areia tivesse sido levado pela onda forte que vem. É como se nós tivéssemos montado um castelo de cartas, o vento bateu e ele foi ao chão e nós não sabemos por onde começar. Existem situações em nossa vida onde elas são tão duras e tão difíceis que nós não conseguimos lidar com elas. E são nesses momentos que o Senhor não apenas nos ajuda, mas Ele nos sustenta, como quem nos pega no colo e nos carrega no meio do dia mau. Meus irmãos, como é bom ser carregado pelo Senhor nos nossos momentos difíceis. Às vezes, o Senhor nos ajuda, Ele nos dá orientações e nós conseguimos resolver, mas existem situações tão difíceis que nós necessitaremos, inevitavelmente, que o Senhor nos sustente com a sua mão direita vitoriosa. Eu conheci algumas pessoas ao longo da minha vida, que passaram por situações que são humanamente impossíveis de serem vencidas. Situações que nós observamos com olhos humanos e dizemos assim, como que alguém pode vencer isso? Como que alguém pode passar por isso? Como que alguém pode sorrir para a vida depois de ter experimentado uma situação tão traumática? Como que alguém pode lidar com coisas da vida depois de ter experimentado isso que é tão duro para a alma?
E quando conversamos com pessoas que passaram por isso, inevitavelmente elas nos dizem: foi o Senhor que me sustentou. Foi Ele que me carregou no colo. Lembram daquela ilustração, pegadas na areia? Ilustração de vó, né? Ilustração antiga, mas ilustrações bonitas. Lembra como se conta essa ilustração? O homem vem vendo os dias da sua vida, andando com o Senhor na praia, e então ele vai notando que ao longo do caminho, em todos os momentos difíceis da sua vida, haviam 2 pares de pegada, porque nos momentos difíceis o Senhor caminhava ao lado dele. Mas ele percebeu que nos momentos quase impossíveis da vida dele, havia só 2 pares de pegada. Então ele perguntou ao Senhor: Senhor, por que nos momentos mais difíceis, aqueles dificílimos da minha vida, eu vejo só 2 pares de pegada? E aquele homem na sua mente pensava que nos momentos mais difíceis, Deus havia se ausentado, o Senhor havia se ausentado e ele estava andando sozinho. Então o Senhor diz: nos momentos mais difíceis, foram os momentos em que eu lhe carreguei no colo. É isso que o Senhor faz por nós. Nos momentos difíceis, Ele nos carrega no colo. O apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele diz: foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro do diabo que me esbofeteia. 3 vezes eu orei ao Senhor pedindo: Senhor, retira de mim esse espinho na carne. Mas o Senhor me disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então eu disse: Senhor, se a minha fraqueza glorifica o teu nome, que o Senhor me sustente com a tua graça. Eu e você podemos experimentar isso que Paulo experimentou, o sustento da graça de Deus em nossos dias difíceis. Não tenha medo, não desanime. Deus vai fortalecê-lo para o dia mau. Não tema e não desanime. Quando a coisa estiver difícil, Deus vai mandar gente para te ajudar. Mas ainda que a sua força seja fraca, ainda que ninguém venha te ajudar, tenha certeza de que Deus lhe ama e, se for preciso, Ele vai carregar você no colo. Amém? Quem está fazendo a leitura anual da Bíblia, está lendo o livro de Neemias e o livro de Esdras. Deus levantou o seu servo. Isaías fala sobre isso. Eu levantaria o meu servo do leste, e ele salvará o meu povo. Quem é o servo que Deus levantou do leste? O rei Ciro, o rei persa. Quando Neemias aparece diante do rei triste, o rei diz: por que estás tão triste na minha presença? O meu povo está vivendo em ruínas, eu estou muito triste com isso. E Deus vai movendo tudo, para que o povo de Deus possa voltar para a sua terra. E embora esse povo tenha vivido 70 anos de disciplina de Deus, o povo todo pôde voltar à sua terra. E o texto de Esdras, eu estou um pouco adiantado na minha leitura, então não sei se vocês já estão lendo Esdras, mas o texto de Esdras nos diz, acho que no capítulo 8 ou 9, que quando eles terminam a construção do templo, a construção da cidade, aqueles homens que viram o primeiro templo, começam a chorar como crianças, porque eles jamais imaginavam que seria possível um dia voltar da Babilônia, reconstruir o templo e celebrar mais uma vez ali em Jerusalém o culto ao Senhor. Jamais imaginariam que seria possível restituir os turnos dos sacerdotes, dos levitas, a adoração como deveria ser no templo de Jerusalém, porque Deus restaurou a sorte do seu povo. Se Deus restaurou a sorte deste povo, que recebeu o juízo e disciplina de Deus, Ele pode restaurar a minha sorte e a sua sorte no dia mau. Basta que nós vivenciamos essa palavra. Não tenha medo e não desanime, pois eu sou o seu Deus. Amém? Vamos orar por essa palavra? Senhor Deus, nós queremos te agradecer pela tua palavra essa noite. Obrigado, Deus, porque ela nos ensina sobre confiarmos no Senhor. É inevitável, Deus, que nós tenhamos dias difíceis. É inevitável que nós passemos por momentos onde nossa alma cai numa noite escura.
Mas essa noite, Deus, a Tua palavra nos convida a não ter medo e nem desanimar. Porque mesmo quando as coisas não vão bem, o Senhor continua sendo Deus. O Senhor é aquele que nos fortalece, que nos ajuda, que nos sustenta com a sua poderosa mão direita. Nós queremos reconhecer essa noite, Senhor, que precisamos dessa ajuda, precisamos da Tua mão sobre nós. Por isso, Senhor, se há algum dos meus irmãos essa noite que está passando por um tempo de grande prova, que eles recebam força do Senhor, que o Senhor envie pessoas a ajudá-los, e que, se for preciso, que o Senhor os sustente, carregando-os nos Teus braços durante essa prova, e que nós possamos atravessá-la e glorificarmos o Teu nome do outro lado. Eu peço, Deus, que o Senhor nunca deixe o medo dar o tom à nossa vida, que o Senhor não permita que o desânimo tome conta do nosso ser, mas que nós tenhamos bom ânimo no Senhor, e que, confiando em Ti, sejamos mais do que vencedores. Ó Senhor, que a Tua graça, que a Tua maravilhosa graça nos baste no momento de dor. Nós oramos assim, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe.